vocês, Ana Ju do RH aqui. Eu sou a Andri do Marketing. E esse é o segundo episódio do Descodifica, o podcast institucional da SCI. Gente, dia 25, segunda-feira, é o dia do profissional da contabilidade. Essa data surgiu como uma homenagem ao senador João Lira Tavares, considerado o patrono da contabilidade brasileira. Aproveitamos esse momento para parabenizar todos os profissionais da contabilidade do Brasil, e em especial os nossos clientes, colegas e colaboradores da área. E para participar do podcast de hoje, ninguém melhor para a gente convidar do que os nossos diretores fundador da SCI, Ellington Marçal e Everton Marçal. Muito bem. Olá. Olá, tudo bem? Estamos aí, estamos juntos. Olá. Me siga no Instagram. @Ellington Marketing. Pode @Ellington Marçal. Sigam também o Instagram da SCI, @SCI_sistemas_contábeis. Cada um vendendo seu peixe, né? Sigam o Colab também, o @SCI Colab. A gente queria começar justamente falando como o início da SCI, como aconteceu. Vocês dois já desde o início estavam juntos nessa jornada? Sempre. Sim. Sempre juntos. O Everton sempre com um motivador, né? Porque eu sempre gostei de tecnologia, né? E ele logo percebeu, porque antigamente, né, lá nos anos 70 não tinha jornal, não tinha nada digital, né? Jornal que eu digo eletrônico, né? E era muito comum o jornal em papel, né? E onde a gente morava, assim, tinha jornal da madrugada, papel, jornal da manhã, jornal da tarde, jornal da noite, impresso, 5 edições, 5, 6 edições do mesmo jornal. E meu pai assinava uns 3 jornais desses por dia, imagina. E ele lia as matérias ali, quando tudo realmente um embrião, né? Então ele lia muitas matérias para nós, né? E eu lembro bem, ele sentado ali na nossa casa, no pátio, na rua, ele sentado numa aquelas cadeiras mais confortáveis, assim, né? Tipo de praia, assim, né? Sim, descanso. De descanso. E lia ali, e ele percebeu que quando ele lia matérias de tecnologia, que eram raras, mas geralmente vinham do Japão, dos Estados Unidos, né? Eu gostava mais, fazia perguntas, ficava empolgado. Quando eu fazia uma matéria de agricultura, ele não dava bola, por exemplo, né? Então, tudo começou assim. E o Everton sempre teve esse lado mais de gestão, de empreendedor, assim. E aí muitas coisas aconteceram até que ele sempre me incentivou, e até que chegou uma hora do estudo da escola técnica, né? Chegar no momento de escolher ali, quando acabava a 8ª série antigamente, pô, para onde é que tu vai, né? Tu vai ser, sei lá, vai trabalhar com secretariado, vai trabalhar com, sim. E já tinha técnico de computação aqui em Blumenau, quando começou. Inclusive foi uma primeira turma, né, na ETEV aqui em Blumenau. Nossa. E aí o Everton que me falou, um dia indo para a praia, nós estávamos indo para Balneário Camboriú, o Everton no caminho disse, ficou sabendo que tem está abrindo uma escola técnica de informática em Blumenau? Pô, eu na hora, a minha escola perdeu um aluno. Não, né? queria mais ir para a praia, já queria Não queria voltar. mais, já queria voltar. Eu lembro que a gente estava chegando na 101 ali, já queria voltar, não queria mais nem ir para Camboriú. E na segunda-feira eu estava agarrado na grade lá na FURB, agarrado na grade. Isso ia começar só em março, nós estávamos indo, que era Sim, janeiro. sei lá. janeiro. A empolgação. E começava só em março. Os caras enjoaram da minha cara até ter data de inscrição, pai, ia lá todo dia, não entendia. Já, ei, cara. Primeiro tinha que ter o edital do curso lançado, depois tinha que abrir, depois fazer o negócio. Ele já estava, antes de tudo isso, acabei sabendo antes e ele já estava lá, me incomodando. É uma paixão, então, já desde cedo. E eu sempre tinha em mente em criar algo, fazer algo, eu não sabia o quê. Mas Algum negócio. era algum negócio, tinha que fazer alguma coisa. O destino levou a ter adquirido algum conhecimento dessa área de empreendedorismo, de trabalhar com isso. Eu também já tinha esse olhar sempre, tudo que eu ia fazer tinha um olhar, como é que eu aplicaria, como é que faria. Então não sabia se era comércio, se era serviço, se era indústria, o que era. A gente gostava muito de indústria também, de criar alguma coisa industrial, máquina, coisa, fazenda, assim, já um negócio já que envolvia mecânica e coisa. Também tinha isso. Mas aí a tecnologia estava na nossa frente ali, no momento certo, na hora certa, né? O Everton sempre observou, né? Sempre admirou os grandes empreendedores, né? E não são daqueles, assim, que hoje o pessoal olha na internet, olhando empresários do outro lado do mundo. Não, ele admirava os empresários de Blumenau, os que realizavam aqui, né?
Isso e o empresariado de Blumenau nos anos 60 e 70, eles eram muito mais competentes, muito mais à frente, porque a turma que veio dos anos 80 venderam todas as empresas, né? No 80, 90, então foi uma grande decepção. Mas o Everton sempre gostou muito disso, estava no sangue, né? Talvez por causa do nosso avô, que era empresário também, né? E a gente viu muito isso quando era pequeno, quando era criança, e por parte do meu pai, a gente acabou não tendo essa penetração empresarial dentro da família, acabou acontecendo de forma externa, né? Enfim, por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços. Logicamente que os nossos pais ajudaram muito. Meu pai ajudou muito, né? Os pais participaram de tudo. Sim, participaram emocionalmente, grana, emocionalmente, estrutura. O primeiro telefone da empresa, o telefone antigamente custava o preço de um carro. Não é que nem hoje que tu vai ali, né? Virou commodities, né? O primeiro telefone tá aqui no Museu da SCI. Está no Museu da SCI. Né? Então o telefone não era commodities, né? Como é hoje, né? Virou o primeiro fax, né? Coisa que nem existe hoje. Foi meu pai que comprou. Ele vinha lá no meio da tarde e dizia aqui, ó, tá aqui o fax. Tal. Ele viu que estava faltando de estrutura, tirava do salário dele e vinha e entregava, né? Porque meu pai e minha mãe eram funcionários públicos, né? Funcionário público federal. Minha mãe também era funcionária pública, meu pai também. E, cara, mas o sonho deles sempre também foi ter algo nesse sentido, ter uma empresa, né? Então sempre teve no sangue, sempre teve vontade. Oi? Ajudar os guris. Os filhos, né? Não tem como. Não, cara, assim, ó, a gente acha que isso é normal, é natural, mas não, tá? Eu acho que a gente é muito grato porque tem todas as dificuldades, né? A gente entende que os pais também eles têm também a questão deles também, de vida, que precisa, mas os nossos pais, assim, eles sempre tiravam do corpo para dar para nós, sempre, a vida toda. Eles motivavam. Motivavam, empurravam, e assim, a decisão de nossa tomada, eles, né? Se a gente resolvesse parar aquilo ali e carregar pedra, eles diziam, não, vai lá carregar pedra que é legal também, entendeu? A questão o nível de confiança, essa, né? Talvez a educação, né, que eles deram acabou dando um nível de confiança muito grande para eles mesmos, né, com relação a nós. Porque realmente olha, às vezes até algumas ideias mais malucas, assim, eles estavam ali junto também, dando, né? Porque por incrível que pareça, quem olha pensa que o Everton é mais conservador do que eu. Mas, na verdade, o mais conservador sou eu, o cara de tecnologia. O Everton já é mais arrojado. Às vezes ele quer umas coisas que eu demoro a comprar ideia, né? Mas a gente já sabe disso. A gente sempre dá um prazo de amadurecimento um para o outro, né? Para a gestão dar certo há tanto tempo, né? De SCI indo para 32 anos, mas a gente teve uma pré-história da SCI, a gente teve uma outra empresa antes também, né? Então a gente é sócio há muito tempo. Na verdade, a gente sempre foi sócio como empresário, né? E então, eu sempre digo, cara, o pessoal assim falava, inclusive nos anos 80, tinha no mercado, assim, que empresa familiar não era bom, que era ruim, que isso não dava certo. E assim, ó, a gente provou que não. Não só nós, a gente vê muitas empresas aí, familiares dando certo. Porque uma ou outra não deu certo, acabam falando mal de empresa familiar. Mas uma empresa de tecnologia, que é difícil, com 32 anos e familiar, já deu super certo. Já deu certo, né? Então... É que a questão não é se é familiar ou deixar de ser familiar. A questão é da organização. Sim. É a divisão das tarefas. Então, se tu tem uma pessoa que é teu sócio, não é da família, mas é uma esculhambação, também vai dar errado. Um vai para um lado, outro gastar para outro, gastar para cá, não escuta, não debate, não... Isso tem não muita coisa que eu não concordo com ele, mas eu tenho que ceder porque é para o bem da empresa que está acima. Sim. E de vice-versa. Tem coisas que ele permite que faça, mas ele não queria, ele não gosta. Mas ele deixa porque tem muitos segredinhos da gente, né? Tem muitos segredinhos, né? O bom de família também é o seguinte, a gente pode se xingar, e quando é irmão, sai no xixi, tu vai no banheiro ali, acabou a briga, entendeu? Sim. Irmão, tu pode xingar aqui, 10 minutos depois, cara, tá resolvido, entendeu? Pelo menos, né, com a estrutura familiar que nós temos. Sim. Né? Sim. A gente vê barbaridades aí com relação à família, né? Coisas que eu não vou nem citar aqui, que a gente vê na TV aí, que é apavorante, né? Eu não tenho concepção de família para mim, esse tipo de coisa. Mas nós aqui, pela educação que a gente teve, a gente pode ficar puto um com o outro, mas tá resolvido. Às vezes com estranho, sempre vai ficar uma rusga. Um ano depois o cara vai lembra aquele dia, papapá. Então, eu acho que é uma grande vantagem, quando dá certo, uma empresa familiar. Mas, é o que o Everton falou, o importante é a logomarca da empresa. Não é o Wellington, não é o Everton. Se esse estiver bem, o Everton e o Wellington também, né? Toda a equipe, todo mundo está bem.
Então a gente tem que pensar na marca da empresa, aquilo que ele falou, né? Porque alguém tem que ceder, nós temos ideias diferentes, né? Alguém tem que ceder, tem que amadurecer. Agora, uma coisa que a gente aprendeu, a gente também não saiu sabendo tudo. A gente aprendeu muita coisa também. Amadurecer a ideia, isso é importante. Não precisamos decidir as coisas na hora, né? Agora que antes de chegar aqui, a gente estava debatendo uma coisa que ele não concorda. Eu estou falando para ele, eu estou dizendo para ele, não, Everton, eu acho que é bom, e ele acha que não é. Nós não vamos decidir isso agora. Talvez ele venha com uma ideia melhor, que supera essa, entendeu? Então, é respeito, né? Acreditar um no outro, botar a marca acima de tudo, né? Tem que ser melhor para a empresa, não tem que ser melhor para o Wellington, tem que ser melhor para a empresa. Se for melhor para a empresa, eu estou feliz. E é assim que a gente encara, e por isso que dá certo tanto tempo. E vai dar, eu tenho certeza que nós vamos morrer nessa empresa aqui. E no caminho vai tendo adaptações, porque, embora sendo o começo, era mais fácil, porque ele cuidava da criação, cuidava de toda a parte de tecnologia, e eu tinha que botar essa estrutura para funcionar. Gente, sala, equipamento, vai tudo. Então, era bem mais dividido, bem mais fácil. No andar, as coisas elas sofrem alterações, sofrem mudanças. E essas mudanças, também a gestão vai mudando também. Tu vai tendo que adaptar. Já não é mais igual o que era no começo, não é igual de uma parte intermediária. Hoje a gestão ela já fica mais concentrada na nossa reunião semanal de decisões a serem tomadas, porque nesse processo mudou as características de que o Wellington tinha da parte tecnológica, ela é macro, ele só dá a direção, ele não está lá inserido no processo, porque tem as pessoas para fazer isso, então ele está mais na gestão. Então já está mais no recurso humano. A gente teve que aprender a descentralizar, né? E aí... Para a empresa crescer, a gente teve que aprender a trabalhar com lideranças, com coordenadores, acreditar em times, né? Sem dúvidas. Então aí ocorre uma outra adaptação nesse processo, né? Outro entendimento, né? Então tudo isso tu tens que ir notando e fazendo acontecer, porque senão ocorre a ruptura daí. Sabe que o pessoal idolatra muito as coisas, né, do primeiro mundo, né, da Europa, principalmente hoje dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil eu fico muito triste porque as pessoas idolatram muito empresários do outro lado do mundo, né? Enfim, lógico, tem seus méritos, mas assim, aquilo que eu falei no início, o que eu acho legal é que a gente idolatrava os empresários daqui, né? Porque aqui tem muita gente competente. E muito mais competente, às vezes, do que um empresário do primeiro mundo. Porque aqui a gente conviver com inflação, né, com um país de terceiro mundo, com um país que muda as coisas conforme o vento, né, uma política ainda muito nova, uma democracia muito nova ainda, que nós estamos passando aí por sérios problemas e situações, né? A nossa política ela é muito ruim ainda, o Brasil politicamente, ele é muito ruim ainda, né? A questão jurídica, a insegurança jurídica do país. Pô, então os empresários brasileiros bem-sucedidos, a gente tem que bater palma, porque esses caras são muito mais fortes até do que... É muito mais difícil governar uma empresa no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Onde tem uma moeda forte, estável. Aqui tu nunca sabe o dia da manhã. Tu tem que, tu tá às vezes contratando 50 pessoas, mas tu tá contratando no escuro, porque tu não sabe que amanhã assume um outro presidente, né? Nós não temos um governo, um Estado, né, que pensa num país para 20 anos. Não, aqui é tudo imediatismo, é para a próxima eleição, 4 anos e olhe lá, entendeu? Aí tem eleição de 2 em 2 anos, sabe? Nós somos muito imaturos ainda politicamente, né? E mais esse jurídico que nos dá uma insegurança para os empresários, então isso atrapalha muito a gente ainda está passando um processo muito difícil. Então eu acho, quando a gente estuda fora, a gente já fez algumas imersões, né, nos Estados Unidos, na Europa, agora esse ano eu vou fazer em Israel, a gente percebe que as pessoas de lá falam a mesma coisa que as daqui. Não, né? Valorizam o local também? E lá elas... Não é que não valoriza o local. Os sentimentos deles, a gestão deles, os que eles fazem, na verdade, quando tu vai lá para fora, tu só carimba um certificado dizendo assim, ou eu já sabia, sim, ou eu vou fazer. Porque, cara, o ser humano lá, ele acorda, ele come,
a mesma coisa, ele tem cabelo, tem 2 olhos, tem uma boca, um nariz, respira o mesmo ar nosso, tem carro. Cara, é a mesma situação, ele só tem uma infraestrutura melhor que a nossa. Sim. Né? Um país talvez melhor, mais preparado. Mas eles também têm estresse, eles também têm as mesmas doenças. O câncer de lá não é diferente do câncer daqui. Sim. Né? Como é essa doença aí que é Burnout, do cérebro, depressão. de a gente ficar triste, como é que é o nome? Depressão? Depressão. Tem um mundo todo. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, as dificuldades, os desafios, né? Pô, aí tu vê o gringo falar, tu tem que escutar um gringo falar para bater palma. Na verdade, às vezes a gente já está fazendo as coisas aqui no Brasil certas. Sim. A gente já está fazendo o que tem que ser feito, entendeu? E a gente conhece a realidade do país também, né? Então é mais fácil tu entrar e ver exato. onde tu tem que atuar, né? O Exato. que está sendo E aí, necessário. o que me decepciona um pouco é que quando a gente vê toda essa questão, essa questão jurídica que eu falei, essa questão política do país, aí tu vê assim, pô, ontem eu estava vendo um coordenador de uma escola de tecnologia formando jovens, pô, e o marketing disso era dizer assim, para você estudar e ir para fora do Brasil. Porra, assim, ó, cara, cara, sabe, isso Estuda pra acaba crescer no comigo. teu país, né? Acaba, lógico, isso acaba. Pô, é legal ir para fora, é legal também, mas, pô, vamos todo mundo para fora, então, né? Então, pô, será que lá também, não, sabe, os outros países também têm os defeitos deles, não tem uma natureza tão abundante que nem a nossa, papá. A questão política e jurídica, nós temos que mudar, E esse como seres humanos, é um né? dos grandes motivos de orgulho da SCI, né? Ter se mantido durante tantos anos como uma empresa totalmente brasileira, né? Totalmente brasileira e passando por todos esses desafios, por alta inflação, por vários tipos de governos, né? Enfim, a gente, uma empresa, né, de tecnologia, qualquer empresa, ela tem que estar, preparada para se adaptar às situações daquele momento, né? Ela é de tecnologia, mas ela tem um olhar muito grande para as pessoas. O nosso histórico de cursos de formação do jovem, isso é desde sempre, né? Agora está sendo ampliado esse projeto, né, para as áreas de atendimento que antes não tinha, agora já vai começar 2 turmas aí. Uma para folha, né, de pagamento, RH, e outra para contábil fiscal. Já estamos ampliando o projeto. Mas era anual, né, Everton? E era anual. uma semaninha, era curto. Agora o projeto ele é maior, ele se estende mais, a gente já elaborou melhor esse projeto. Evolução tem também. mais conteúdo. E qual que é o objetivo? Formando as pessoas. Formar as pessoas é o objetivo. Formar as pessoas, né? Ela está na escola e aí ela vem para a empresa ver como é que a empresa funciona, receber todas as informações de como é que a empresa se relaciona com o mercado, como é que isso funciona e também o conteúdo principal que ela vai trabalhar. A área que ela for trabalhar tem ali o conteúdo principal. Então, isso já desde sempre foi assim, sempre teve. Outros modelos, outros formatos, às vezes 2 semanas, às vezes um pouco menos, mas sempre teve esse cuidado com essa formação. A gente tem essa cultura entre nós. Assim, ó, esse país, assim, me desculpa, aqui no sul do Brasil só é desempregado quem quer, né? Só quem quer. São os estados do sul do Brasil que mais empregam no país. Então, assim, ó, mas eu acredito que em qualquer lugar é assim, sabe? Né? Então, durante a pandemia, nós contratamos 184 profissionais. Durante a pandemia, gente, pelo amor de Deus, isso não é normal. Né? Então, assim, ó, nós temos uma necessidade alta de contratação, né? 80% do mercado da nossa região aqui é SCI, então a gente não pode tirar profissionais dos nossos clientes, afinal de contas, os nossos clientes nos pagam para treinar os funcionários, eles não posso chegar lá e tirar o funcionário dele, né? Estou dando uma facada nas costas. Então a gente tem que criar mão de obra para nós mesmos, e lógico que muita gente não fica nessa aí e está ali podendo trabalhar em qualquer outra empresa, cliente nosso, enfim, ou outra empresa de software. E a gente tem essa necessidade, né? Tanto na área de tecnologia, de desenvolvimento, como na área de recursos humanos e contabilidade. Importante falar que até esse novo projeto, né, que está vindo com as turmas de atendimento, já teve uma turma finalizada de desenvolvimento com sucesso, tem mais uma finalizando agora, então a gente já está indo para E já vamos abrir a outra turma. Mais constante. 2 turmas abrindo. Vai constante. ser bem bacana. Gente, a gente queria entender um pouquinho porque vocês foram para a área contábil. Como que foi a escolha, tecnologia para o segmento contábil? Tem coisas, né, na vida que vão acontecendo que que nem aquela música do cantor lá, do sambista lá, Deixa a Vida Me Levar, né?
né? Tem coisas que tu não tem controle sobre isso, né? A gente não fez assim, ó, nós vamos fazer uma empresa de tecnologia, nós vamos fazer contabilidade. Não foi assim, né? Na verdade, foi um colega do Everton que surgiu, né, que trabalhava junto com ele na época, tinha necessidade nessa área. Eu já estava em departamento, eu já tinha estudado departamento pessoal, folha de pagamento na companhia Hering, que foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava na Hering, na companhia, a fábrica com quase 150 anos que fica aqui do lado da SCI, né? E o Everton trabalhava na Ceval, que hoje é Bunge, uma das maiores empresas de soja, né, do país, e tinha carnes também, a Seara, enfim. Então, a gente teve esse colega que nos abriu o olho, que nos convidou para informatizar a empresa dele, que ele estava assumindo do pai dele, enfim. Sabe, Naquele então, momento também o mercado estava se abrindo, estava entrando os computadores, ia começar essa questão do software, as coisas também se encaixaram, né? a tecnologia com certeza nós não ia ter como fugir, né? Porque era o negócio afim, né? Eu estudei tecnologia, não ia ser torneiro mecânico, né? Até fiz engenharia civil, né? Durante 3 anos fiz civil, mas ia ter que ser algo de tecnologia. Tecnologia sozinha não é nada, ou ela está sempre aliada a uma profissão. Sim. Né? E aconteceu a questão da contabilidade. Agora, nos últimos 3 anos, nos últimos 3, 4 anos, até por uma imersão que a gente fez em Londres, né? Isso a gente aprendeu lá também. Eu era até meio contra, mas acabamos mudando. A SCI está virando uma empresa ambidestra, né? Hoje ela só era tanto é que é tão forte isso que está aí, ó. Na marca da empresa está escrito sistemas contábeis, né? Só que a SCI, hoje ela está desenvolvendo, ela sempre desenvolveu o sistema de administração de condomínios, né? Que não é sistemas contábeis, mas agora está desenvolvendo um software de LGPD, então que já não tem nada, já está mais na área do direito que na área contábil, né? Então, estamos aí desenvolvendo um sistema de RH de vagas, né? Para contratações, já aí é na área de pessoal, ainda se aproxima, né? Sim. Mas a tendência da SCI é ela ser uma empresa de sistemas, de tecnologia, né? Não mais só de contábeis. Né? E abraçando as oportunidades, né? As coisas que vão surgindo, né? As necessidades também, né? Cada vez mais as coisas. O que a gente está fazendo é criando novos produtos, mas com times diferentes, criando novos times. Bom, nós vamos desenvolver um software que vai fazer X coisa, beleza? Qual é a equipe? Né? Quantas pessoas nós vamos precisar? Qual vai ser a estrutura? Nós não pegamos pessoas que já estão na empresa. A gente cria um novo time, né? E isso não atrapalha, é como se fosse uma outra empresa, um outro núcleo de resultado, de investimento e resultados. Então isso não atrapalha o que já existe hoje. Porque o grande erro de uma gestão é essa, né? Quando você vai fazer uma coisa, você tira dessa equipe aqui para economizar, só que aí você acaba deixando esse time fraco, enfraquecendo esse produto, né, para enaltecer outro. Então, o que a gente está fazendo é não, a gente tem grana para construir um negócio novo? Tem, beleza, então nós vamos fazer. Não, a gente não tem, então nós não vamos fazer. Não, vamos fazer um empréstimo, vamos buscar um sócio, mas jamais enfraquecer um time. Que isso que acontece na maioria das gestões. Tudo é gestão, gente. Sim. Tudo é gestão, entendeu? A gestão é que faz uma empresa estar viva daqui a 10 anos, né? É a gestão. E assim foi acontecendo com todos os sistemas que a SCI tem até hoje, os produtos, né? Foi diante da necessidade do mercado que vocês foram inserindo mais recursos, tanto humano quanto de tecnologia. Total. Primeiro a gente fazia o birô, né? A gente digitava e entregava os relatórios, tudo já em lote, digitado para o cliente, para o contador, não é? Enquanto isso, paralelo, o software estava sendo construído. Sim. Aí, a hora que teve o software, a gente entregou o software para ele e a gente já levava já toda a gama de produtos, todo o fomento. A gente entregava o computador, a impressora, os formulários que ele ia precisar, as mídias que ele ia gravar, que era disquete na época. Legal. Né? Então, tudo que precisava. Então, a gente já montava, chegava no escritório contábil, na empresa contábil, já com tudo pronto pro cara. Sim. Tudo pode imaginar. Com no break, se faltasse energia, se ele queria ou não, ou só o estabilizador para a energia, porque os equipamentos eram 110. Então, a gente levava a solução completa, com tudo. Até as coisas irem mudando e surgindo empresas especializadas só em no break. Assim,
empresa especializada só em papel, empresa só... E aí a gente foi saindo e ficando só com o software. Lá no museu tem um pouco dessa história lá. Essa é um pouco dessa transformação, né? Tu vê, a empresa já passou um baque ali, uma transformação forte, né? Sim. Ela era uma empresa que prestava serviço, nós não tínhamos sistemas instalados nos clientes, né? A gente tinha só essa questão do birô que o Everton falou, e ali já foi uma transformação, que nós tivemos que ser, a partir dali, um desenvolvedor de software, e entregar o software para o cliente, né? Aí, no início dos anos 2000, começamos a entregar software em nuvem, software web, né? Em 2013 começamos a desenvolver software para aplicativos, para celulares, né? Então assim, ó, a empresa ela foi se transformando, né? Ela está sempre se transformando, acompanhando o mercado. Cara, o nosso patrão é o mercado, né? É o que eu digo aqui para o pessoal, né? Não é o Ente ou o Everton, né? Nosso patrão é o cliente, é o mercado. Né? Não adianta a gente querer coisas que não dá. Aqui é trabalho, aqui é resultado. Sim. Não tem o que fazer. É o mercado. Se a gente for competentes, se nós tivermos um dream team aqui, se a gente for um time fera, nós vamos ser os caras lá fora. Né? Se a gente não for, nós vamos ser medianos. Né? Então é isso que... Eu sempre achei muito legal compartilhar isso da venda dos insumos. Eu gosto de falar até nas integrações, porque tem muita gente que não sabe disso. Que a SCI, muito do lucro para investir no sistema veio desses insumos, né? Porque o contador dizia assim, eu até queria ter esse software, esse aí, como é que faz isso aí? Só que ele não sabia do computador, da complexidade para se comprar um computador, era complexo, não era fácil. Então, até hoje é. Até hoje é, até pelo preço e tudo, embora hoje o preço também já está alto, de novo, mas, e aí a gente já chegava com a solução completa, não, tá aqui, ó. Teu hardware esse aqui que tu precisa, já está adequado, o software já está instalado, é só agora sair trabalhando. Então isso fez a empresa crescer bastante no mercado, a gente trazia a solução completa, ele falava com um só e tinha tudo. E é isso que eu acho muito legal, porque vocês contando a história toda da SCI, a gente percebe que o propósito da SCI sempre teve ele presente, né? Ele sempre foi facilitar a vida do contador. Exato. Então, em toda essa história que vocês trazem, cada momento vocês foram tentando, como que a gente vai facilitar isso? Como que a gente vai trazer para uma solução, né, para o contador? Na época, talvez, né, era mais... Não, quer ver um outro exemplo? Tu tá falando certo, é isso aí mesmo. E quer ver um outro exemplo de parceria com o contador? Foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia eu tive uma ideia, o Everton teve uma outra ideia, duas ideias vencedoras. Uma ideia, cara, março de 2020 a gente pensou que o mundo ia acabar, que as empresas iam todas falir, o que vai acontecer... Né? Pô, no dia 19 já tinha gente pedindo para não pagar manutenção, 19 de março. Pô, nosso financeiro travou. Eu entrei no financeiro, para vocês terem noção, fui ajudar lá. E o que a gente criou? Pô, não, parei, Everton. As meninas do financeiro não vão conseguir mais trabalhar? Tá uma loucura, os clientes estão nervosos, estão chateados, estão preocupados. Né? Já tinha gente que já ligava xingando, tinha outras pedindo, outras preocupadas. E o Everton teve a ideia de fazer um financiamento, né, de financiar clientes. Financiamos mais de 500 clientes. Nossa. Parceira. Mensalidades de mais de 500 clientes. Né? E o que a gente criou? A gente criou um plano padrão para poder dar vazão a todo mundo que pedia. Então nós tínhamos um plano padrão. Qual era o plano padrão? Financiar 30% da manutenção dele. Né? Durante 3 meses. Isso era o padrão. Então o cara pedia, tá aqui, ó. 95% aceitava, era aquilo ali. Aí tinha outro, não, eu preciso de 6 meses, não, eu preciso de total, eu preciso... Cara, aí a gente escutava, aí a gente conseguiu, aí é gestão. Sim. Aí vem uma gestão. Aí a gente conseguiu conversar com as exceções, sendo que a gente conseguiu resolver o problema da maioria rapidamente. Então foram mais de 500 clientes que a gente financiou. Foi um financiamento de 18 meses, já acabamos de pagar, essa é a boa notícia também, o financiamento. Né? E isso foi uma coisa que a gente fez pro nosso cliente. Outra coisa que a gente fez para os nossos clientes, nós estamos desde 2009 sem corrigir as nossas mensalidades, do único e do visual, né? Nós tivemos correções apenas do que depende da web, por exemplo, cloud, né? Cloud que é de parceiro, o cloud está na Amazon, cara, lá em dólar, não é um produto da SCI, então teve aumento. Sim. Tudo que envolve web, que estão em servidores da Amazon, por exemplo, da Azure, sofreu reajuste, que não é da SCI. Agora, o que é da SCI, o que a gente produz, que é o único e visual,
a gente não aumentou. Nós estamos desde 2019. Agora, em 2022, nós vamos fazer, nós não vamos reajustar tudo. Nós não vamos reajustar todo o percentual. Retroativo, assim, Não, né? não vamos fazer de 3 anos. Não vamos fazer isso. Nós vamos fazer 1 ano e um pouquinho. Nós vamos fazer, tá? Mas, então, assim, ó, sabe o que é isso? Isso é parceria com o atual cliente. Porque a maioria das empresas, o que eles fazem? Eles dão parceria só para quem não é cliente. É o que faz as operadoras de telefone, né? Não, se tu é cliente da operação de telefone, tu tá morto. Tu tem que trocar todo ano. Porque a Oi, ela sempre... Cancelar. Eles só privilegiam o novo. O novo cliente. O cliente Sim. antigo, né? Sim. Pô, nós não somos um operador de telefone, nós não somos uma multinacional, né? O que os nossos concorrentes fazem? Eles vão no nosso cliente e oferecem vantagem para quem não é cliente dele. Alguns caem nisso, a maioria não aceita. Alguns caem, vou ganhar aí 100 pilinha, né, 200, né? Mas depois ele passa a ser um número qualquer, porque vai falar com quem? Né? O meu WhatsApp está aberto aqui, todo mundo tem, todo cliente da SCI tem meu WhatsApp, só não tem quem não quer. Né? Fala com o dono da empresa. Nós podemos botar a cara para bater. A gente dá benefício para o nosso atual cliente. Agora, o que me deixa muito triste é que alguns clientes ainda caem nessa. Né? Dessas empresas que só oferecem vantagens. Observa depois, vai passar o mês. Reajuste por IGPM. Eles reajustam por um índice bem mais alto que o nosso, que não é o de serviço. O nosso índice de serviço é IPC, o quê? INPC, que é um índice muito menor. Né? Pô, teve cliente aí que recebeu reajuste de 32% em 2020, em plena pandemia. É só ir na internet. Vai nas redes sociais, no Reclame Aqui, tu vai ver isso lá. E os caras, eles... não, então vamos fazer só 20%, ser bonzinho. Pô, sabe? Então o mercado tem que enxergar essas coisas. Quem é quem no mercado? Né? E esse aí tem... Cara, nós não temos medo de nada, porque a gente faz a coisa certa. A gente faz a coisa bacana para o cliente. Né? Que não façam os outros que vão ter que dar explicação aí por que agiram dessa forma. Sim. É isso que as pessoas têm que ficar atentas também. Você falou que vocês dão a cara a tapa, né? É muito legal essa transparência que vocês têm. E a gente vê isso não só com o cliente, mas com os colaboradores da SCI. A acessibilidade que eles têm com vocês. Eu gosto muito de falar disso quando a gente está aqui na primeira semana deles. Eu falo, vocês vão ver os diretores nos corredores, eles vão parar para falar com vocês. Não é aquela pessoa inacessível que tu vai ver no evento de final de ano e é isso aí. Eu acho que isso traz muito do DNA da empresa. Quer ver outra coisa também? É essa questão, né? A gente contratou, durante a pandemia, 184 pessoas, né? Em 2021. Quantas empresas mandaram 200, 300 funcionários embora durante a pandemia? Bem mais. A SCI não mandou nenhum funcionário embora por causa da pandemia. Mandou por incompetência, porque ficou malandragem, faltar coisa que a pessoa não servia para a nossa empresa. Ela pode servir para outra. Para a nossa empresa não serviu. A gente não teve uma mudança de conduta. Nós não demitimos nenhum funcionário. A SCI manteve todo mundo. Né? Então demonstra também o caráter da empresa com relação a isso. Mesmo numa grande dificuldade, onde a gente não sabia nada do que ia acontecer, a gente manteve o emprego de todo mundo. Cara, foi duro isso, tá? Foi uma decisão difícil, foi decisão minha, do Everton, da Elizabeth, tipo meia-noite, 1h, conversas da madrugada, né? Porra, com todas as incertezas que a gente tinha e com o que a gente estava enxergando. A gente precisava saber, da Elizabeth, o financeiro, o que estava acontecendo, a reação, o que a gente podia, o que a gente não podia. Né? Nós trabalhamos no limite nessa pandemia. Né? E as necessidades do mercado continuaram. Sim. Os clientes continuaram exigindo, pedindo coisa, né? Novo e-social, né? Lançaram um LGPD no meio da pandemia, um absurdo, né? Lançaram uma legislação complexa, difícil no meio da pandemia, lançaram o SST no meio da pandemia, como se não tivesse nada, como se tivesse tudo normal, né? E os contadores se arrebentando. E nós também, né? E nós enfrentamos tudo isso sem mandar ninguém embora, né? Sim. Segurando os talentos, enfim. Isso é importante ficar registrado. Sim, sem dúvidas. Essa acessibilidade que vocês têm para os colaboradores é uma escolha? Tipo, eu quero ser próximo, quero estar próximo dos nossos times, dos times de vocês? Não. Ou vocês gostam? É natural. É natural. É natural estar no meio da confusão. Quanto mais confusão, melhor é. Ué,
Quanto mais confusão melhorar, e tá lá no meio, vai, volta e coisa e tal, participando, né? É isso, a gente tem reaprendido um pouco, às vezes ter saído um pouquinho fora para deixar os times trabalhar um pouco mais, porque a nossa presença ela chegava a ser, até estragava até, que era demais, né? Mas é isso aí, tá sempre não dá pra junto. confundir a presença, tá junto ali para apoio, coisa, com ingerência, né? Aí afeta a gestão da empresa, né? A ingerência, a gente tem que cuidar para não ter ingerência. Ingerência é a gente se meter, né, nos vários setores diferentes e, né, tira a autoridade de um líder, enfim, hierarquia, né? Esse tipo de coisa tem que cuidar, porque senão a gente acaba estragando e tirando o poder das lideranças, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. A gente não pode confundir esse tipo de coisa, né? Sim. Everton, fala um pouquinho mais pra gente do DNA da SCI, como tu enxerga isso sendo aplicado no dia a dia aqui também. DNA? Do DNA, os valores, o que vocês, né, com essa trajetória toda, vocês conseguem ver que permaneceu, assim, desde o início, que hoje ainda faz parte da SCI. Assim, ó, por exemplo, antes eu dizia assim para as pessoas, lugar de estudar na escola, lugar de trabalhar na SCI e lugar de descansar é em casa. A pandemia me botou no chão, quebrou. O cara foi para casa, fez tudo no mesmo lugar, na mesma mesa em casa. O cara estudou, o cara trabalhou e se divertiu na mesma mesa. Mas é assim, ó, é a questão do DNA, é a questão do que ela falou antes, é esse contato, é de estar junto, de sentir esse olhar, de ver uma coisinha ali que não devia estar, e até coisas pequenas assim, sabe, mas é tentar manter uma higiene, tentar manter uma limpeza, tentar manter o pessoal direitinho, tentar manter um respeito. A gente preza muito por resolver as coisas no visual, no pessoal, sabe? Tem um problema de um cliente, então vem cá, tu é programador, vem aqui, e eu sou analista, olha aqui, eu calculei isso, vou te mostrar, sabe, ali, ó, trocando a ideia. Porque eu vi isso acontecer nos anos 80. Eu aprendi assim, a resolver as coisas na caneta, no papel e no frente a frente. Tem que provar, tem que fazer o cálculo na hora aqui e mostrar aonde está certo, está errado. Fica tudo muito superficial. Muito. E aí aumenta o erro, a possibilidade de erro, a possibilidade de não entregar para o cliente o que realmente ele precisa, o que ele quer, né? A concepção de analista que se tinha, para ter uma ideia, o cara chegava na minha sala, assim, era marcado que precisava mudar alguma coisa. Ele chegava lá com papel e uma caneta e começava a olhar para mim e fazer uma pergunta. Parecia um médico. Fazer uma pergunta. E esse relatório? Que tamanho que pode ser a folha? De quantas linhas? Por isso que é uma consulta, né? Pula linha ou não pula linha? E não sei o quê. E sai para quem? Vai para quantos? Quantas vias? Por que das vias? Quando entrega? Como é que sai? Qual é o melhor horário para sair lá no antigo CPD? É 4 da manhã, ou se sai às 4 da manhã é porque eles vão entregar às 8. Se eles rodarem às 7 horas da manhã, é porque pode entregar na parte da tarde. Então não é um relatório. Então, enfim, e era muito disso. E ali já começava uma pré-análise ali. A partir das perguntas já começava a interagir o usuário, quem precisava daquilo, com o resultado que ia dar. Então a empresa, a gente preza muito por isso, a gente pede muito para falar com o cliente, para conversar com o cliente, porque foi ele que muitas vezes, indiretamente, construiu o software junto com a gente. A gente tinha ferramenta, a gente tinha conhecimento, a gente tinha tecnologia, a gente sabia como fazer, mas assim, ó, orientações vindas do cliente. Sim. Vinda com o cliente, falando muito com ele, o atendimento falando com ele, os analistas falando com ele. Então, isso que a gente preza aqui dentro, que as pessoas conversem, porque está muito no digital as coisas. Já botei ali e deu. Não funciona assim. Não funciona assim. O digital nosso aqui é para registrar, para a gente ter o rastreamento, para a gente saber que dia que foi a reunião, ou como é que foi decidido, o que escreveram lá e tal e tal. Importantíssimo, tem que ter. Mas isso aí depois. Sim. Primeiro tem que ser no blá blá blá. Aí a pandemia fez a gente sofrer bastante. Aí a gente sofreu bastante porque isso quebrou um pouco da nossa cultura. A gente não estava acostumado com isso. A empresa é muita energia aqui, muito contato, assim, muito direto, muito latente, assim, né? Rápido, né? Decisão tomada no corredor, conversando, e coisa, vai, resolve, né? E aí a coisa ficou muito fria, muito distante, demorou mais. Sim. As nossas decisões passaram a demorar mais, eu percebi. Uma demora na tomada de decisão, né? Antes coisa que, ó, faz, porra, isso mesmo, pum, toca, que ideia, pá, pum. Não, tem que fazer uma reunião, vai todo mundo para lá na reunião, tá no ar, áudio, tá, o fulano não apareceu ainda, vamos esperar ele chegar, e aí vai, e fica, e tu não tá enxergando nada ali, não tem ninguém desenhando, escrevendo, eu fico nervoso, olha aqui, eu tô conversando com vocês, tô escrevendo um monte de coisa aqui, ó. Sempre com o papelzinho
Tem que escrever, cara, tem que escrever. Isso aqui tá me formando ideia, essa escrita aqui, ó. Isso aqui tá me formando situação, entendeu? Eu tô escrevendo aqui, mas tá me construindo aqui. Né? Então, isso realmente mudou bastante. Algumas coisas a gente tá resgatando para ser como era antes, mas é uma situação nova. É muito legal. Dá pra ver que os nossos colaboradores, eles têm essa visão de que um sistema, um produto, ele é construído junto com o cliente. Ontem a gente passou por uma situação lá na sala que a gente estava com um colaborador falando de um serviço, de um produto, e ele falou, isso aqui a gente está construindo, tem os clientes que estão ajudando a gente, eles mandam o que eles querem, o que eles precisam, quais são as necessidades, depois a gente faz um filtro, vê o que vai funcionar para todo mundo Ajusta. E aplica no nosso produto. Então é muito legal tu ter falado isso, porque daí eu consegui ligar com o que a gente vê aqui no dia a dia. Eles estão fazendo isso. Mesmo esse colaborador está na empresa há 1 ano, então ele já está... Conseguimos passar para ele o DNA, então. Já está carregando o DNA com ele. Com certeza, é isso aí. Hoje, como vocês falariam das dificuldades que encontram para uma empresa de sistemas contábeis? Dificuldades? Pessoal. Pessoal, pessoas. Pessoas que elas imaginam um monte, acham que vão chegar fazendo isso, aquilo e coisa e tal, e não é bem assim. Por quê? Falta o conhecimento, falta o conteúdo, né? Existe uma pressa muito grande na questão de crescimento pessoal e não entender ainda que é desumano, que a formação de uma pessoa é degrau por degrau, leva tempo. Sim. Leva tempo. E isso está meio descompasso. Eu não sei de onde é que vem, se é da escola, se é da internet, o que é. Não está tendo falta amadurecimento, sabe? Pegar um menino de 15 anos, vamos tentar ver se isso vai dar certo. Pegar um menino de 15 anos na escolinha de futebol e botar ele jogar um jogo ali, um Fla-Flu. Entra aí agora o Maracanã, 70 mil pessoas gritando e vai ali jogar agora ali. Cara, faltou certos momentos, faltou passar por certas habilidades, faltou passar por certas situações, faltou passar lá pela várzea lá, levar pontapé, chutar, gritar, faltou enfrentar situações. Né? Então, assim, o que acontece muito hoje, o nosso jovem, ele acha que com 2 meses já pode trocar de setor, ele já pode não sei o quê, já quer isso, já quer aquilo, já vai... Associado, como a tecnologia avança bastante, associado à questão salarial. Né? Às vezes se mistura isso. Essa ansiedade que está no jovem, ela se mistura. Então, eu acho que essas pessoas vão ter muito problema futuramente, porque tende a não ser ninguém. Porque quando tu tem muita coisa, sabe muita coisa, tu não sabe nada. Sim. Tu não é bom em nada. É bom tu ter um conhecimento geral, muito importante. Mas tu tem que ser bom numa coisa, tu tem que ser o fera naquilo. Tem que ser especialista. Tá? Entendeu? Mas é bom tu saber que isso é assim, que aquilo funciona assado, que não sei o quê. O geral, conhecimento geral. Se precisar, até vou ali dar uma ajuda pro pessoal, porque eu sei que é geral. Agora, determinado assunto, tu tem que ser a pessoa. Porque senão, cara, tu nunca vai ser visto, nunca vai ser ninguém. Aí que está um grande problema e o nosso grande desafio é preparar esses jovens da nossa escolinha. Mostrar para eles que o conhecimento se dá, é um acúmulo que se dá com 2 coisas, com estudo e tempo. Sim. Só com o tempo não resolve e só com o estudo também não resolve. Porque tu tem que testar o que tu estudou. Aí tu precisa de um tempo para testar, para participar dos testes. Para tu ir vendo, é isso mesmo. Tem que mudar tal coisa. Essa é a dificuldade. Eu acho que talvez seja a internet que jogou essa velocidade, mas a gente sente que isso vai ter que dar uma freadinha, não vai suportar. Ou nas peneiras, de cada vídeo a gente tira 2 para seguir essa trajetória, né? Então, é isso que preocupa e que é o desafio, é esse, cara. Sim. É a formação das pessoas. Ô Everton, e tu falou disso, né, que não é só o estudo, a pessoa tem que aplicar, ela tem que testar o que ela está aprendendo. E eu posso até dar uma visão, enquanto RH, que o processo seletivo, a gente fala que o processo seletivo da SCI ele é humanizado, né? Porque realmente ele é um processo curto, comparado com vários outros, e além disso ele não é um processo que é focado nos certificados da pessoa.
Claro, uma graduação é importante, os cursos são importantes, eles são, né, essenciais ali para mais entendimento, mais aprendizado, mas não é porque a pessoa tem um currículo ali com 10 certificados diferentes e não tem nenhuma experiência profissional, por exemplo, que ela vai ser super contratada e a pessoa que não tem nada não vai ser. Eu vejo que aqui vocês dão muita oportunidade para quem está começando, pro jovem que... Pra quem tem vontade. pro jovem que se interessou Assim, ó, na escola. Diploma é legal, beleza, canudo aí, né? Mas assim, ó, Bill Gates não é formado em faculdade, né? Steve Jobs também não. Né? E quem são eles, né? Quem são eles? Quem são Então, eles? né, tem ali tem uns 10 empresários gigantes aí no mundo, nenhum tem faculdade. Né? Não estou dizendo que não é importante, não estou desmotivando as pessoas a não fazer. Eu fiz faculdade, tenho o meu diploma, tudo, não abriria a mão disso. Mas assim, não é tudo. Porque a maioria das pessoas que saem de lá saem perdidas. Né? Sem saber. Um dia eu perguntei para um menino, perguntei para ele, o que tu está fazendo na faculdade? Ele falou, estou fazendo administração. É? Está fazendo administração? Tá, e aí, quando te formar, o que vai acontecer? Aí ele imaginou, vou trabalhar numa empresa. Tá, mas tu tá fazendo administração, aí tu vai chegar lá na empresa, a empresa tem 20 anos, aí tem um dono lá, aí tu vai chegar lá e vai dizer, eu sou administrador, vou administrar a tua empresa agora, como é que vai ser? O que tu pensa na tua cabeça? Aí ele ficou pensando assim, puxa, será que é verdade? Então assim, a questão é mais um processo, é mais um caminho. A tecnologia, então, ela ferra tudo. Porque a tecnologia é uma profissão, assim, um programador de computador, que é o programador de computador é a profissão mais nobre dentro da computação, porque é o cara, né, o desenvolvedor de software, o dev, né? Esses caras, eles têm vida curta, menos que um jogador de futebol, e com idade menor ainda. Os maiores programadores têm 16 a 20 anos. O programador com 25 anos está quase velho já, está ficando velho. Né? Com 30 nem se fala. Né? Então, é uma profissão, então quebra tudo. Não dá para esperar uma faculdade morosa de 5 anos, e o cara já vai estar com 20, já vai carqueirado. Não, esse cara já está no mercado há muito tempo. Né? Então, assim, ó, é outro mundo, é outra coisa. A educação ela tem que se transformar também. Não é só as empresas, não são só as... A educação está atrasada no Brasil com relação às necessidades do mundo moderno. Né? Então, na pandemia é um outro exemplo, como as escolas demoraram a se adaptar a fazer uma simples aula online. Por quê? Por vários motivos. Tinha professor que tinha medo que o pai ia estar vendo a aula que ele está dando. Meu Deus, que isso? Eu vi isso, é um absurdo. Eu estou falando que eu vi. Eu tenho filho que estuda em colégio, ensino médio. Entendeu? Então, é fundamental. Então, assim, medo de se expor, não tinha experiência. Demoraram 4 meses, tem escola que levou 4... Não, mas eu estou falando de escola particular, as melhores da cidade. Os caras levaram 4, 5 meses, lá em agosto começaram a dar aula online gravada, on demand, não é nem ao vivo. Ao vivo começaram a fazer em 2021. Um absurdo, né? Hoje a escola ela tem que ser mais maleável, né? Ela também tem que ter um esquema de híbrido, né? Por exemplo, E tecnologia aplicada. Por exemplo, vamos ter um feriado. Quinta-feira é feriado. Sexta-feira, por que não ser híbrido? Sim. Né? Aí não. Aí tem meu cunhado falou que o filho dele vai ter prova na sexta-feira ainda. Sim, só para... Impede a família de ter um momento, de viajar. Impede a família de ter um momento. A economia? Economia, turismo, é um hotel que estaria sendo gasto ali, né? O carro, o imposto, Sendo roupa. que ele podia assistir essa aula de um hotel. Exatamente, podia estar assistindo a aula tranquilamente. É verdade. Né? Aí junta maldade com burrice, com gente ultrapassada. Então, assim, a escola está muito ultrapassada. Né? E a gente já via aí, uns 15 anos atrás, tinha uma faculdade que eu lembro que ela fazia tudo EAD, né? Era demais também. Era demais também. Então é muito radical. A gente até, numa imersão, antes da pandemia, quando eu fiz a imersão em Imperial College, em Londres, uma das disciplinas foi home office. Foi muito interessante. Que o home office... E não sabia que ia ter Nossa, o home office foi de guerra, né? Sim. Então não foi um home office planejado. Mas existe o home office planejado, né? O home office interessante.
né? Que é o da concentração. Depende, né? Como é que é a tua casa para você se concentrar? Sim. Mas no caso, aquele professor explicou que ele precisava de concentração, na empresa ele não conseguia, era muito agito, e o home office dele era os dias que ele precisava estudar um projeto, concentrar e fazer em casa. Provavelmente porque ele morava sozinho. Muitos colegas meus aqui na EC reclamavam de trabalhar em casa porque tinha cachorro, gato, Criança, vizinho, vendedor, 3 da tarde lá trabalhando, pau, campanha, um cara querendo vender flor, vender comida, toda hora a gente querendo vender coisa, entendeu? Aí vem o cara da energia, é o cara da água, da conta, e, pô, acabou o cara não consegue trabalhar, ele tá correndo para um lado e para o outro, entendeu? Então assim, ó, tudo depende muito do ambiente de cada um. Não dá pra gente ter uma regra assim, linear, né? Cada cidadão, cada ser humano, ele tem uma situação diferente para aquilo, né? Aí tu já vê São Paulo, por exemplo, o cara leva 2 horas de transporte público para chegar na empresa, mais 2 horas para voltar, 4 horas do dia, imagina! Sim. É um absurdo. Desculpa, eu não aceitaria isso. Eu jamais iria trabalhar num lugar que eu teria que ficar 4 horas dentro de um transporte, seja de carro ou dentro do ônibus, lá metrô, também é um trânsito. Então assim, ó, são coisas que a gente tem que ser repensadas, entendeu? Sim. Se vocês pudessem, pensando, né, nesses profissionais, a gente falou muito dos que a gente já tem, mas nos que estão vindo, se vocês pudessem dar uma dica para as pessoas que querem trabalhar na SCI, o que vocês esperam desses profissionais? Objetividade, simplicidade, não criar monstros, né? É como eu falei antes, lá no início, os caras do outro lado do planeta estão falando o que a gente está falando aqui, né? É a mesma coisa. Façam o que tem que ser feito, entendeu? Tenham disciplina. Não, disciplina é bonito, disciplina é bacana, disciplina não... Cara, tem gente que diz, disciplina você... Cara, disciplina é importante para você ser bem sucedido. O que é disciplina? Disciplina, por exemplo, é não... Eu adoro tomar uma bebidinha alcoólica, mas eu posso fazer isso segunda-feira de manhã? Eu posso fazer isso domingo à noite? Eu posso fazer isso segunda de manhã? Eu posso fazer isso ao meio-dia, dia de semana? Eu não posso. Isso é disciplina. Hoje, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, tá? Amanhã é feriado. Nós estamos aqui antes do feriado. Hoje à noite eu vou tomar o meu cubinha, que eu gosto, porque eu tenho feriado, né? Sexta-feira eu vou dar aquela enforcadinha linda, né? Sábado e domingo, então eu vou ter 4 dias, né, para fazer o que eu posso fazer quando eu não posso fazer quando eu estou trabalhando. Então, disciplina é importante. Isso é disciplina. Né? Disciplina não é radicalismo, não é ruim. Disciplina é bom pra gente. Né? A gente tem que ter disciplina da saúde. Fazer exercício, todos nós temos que nos exercitar, senão a gente vai ter que ir para um hospital imediatamente, não vai mais ser produtivo também. Né? Então, assim, acho que temos que ter disciplina na nossa saúde, no nosso relacionamento, família, nosso relacionamento amoroso. Disciplina. Foco no que você vai fazer. Focar naquilo que vai fazer. Né? E não querer se iludir que trabalho é tão bacana como, por exemplo, namorar. Não é. Namorar é uma coisa, trabalho é outra. Sim. O trabalho sempre vai ter parte chata. Não é impossível o trabalho ser 100% bacana e legal, porque tem cobrança no trabalho. É um colega que vai te cobrar torto, que tu não vai gostar, é o cliente. A gente não tem domínio sobre essa situação, né, de cliente. Então, trabalho. É que antigamente também a gente falava assim de família. Não, a SCI não é uma família. A família está lá na tua casa. Aquilo lá é família. Aqui é profissionalismo, é outra coisa. Bom relacionamento com os colegas, importantíssimo, né? Mas é principalmente isso, cara. Ter foco no que vai fazer, tentar entrar numa profissão que gosta, para não ser frustrado. Porque o dia a dia do trabalho é muito difícil. O dia a dia da vida é difícil. Se você for fazer uma coisa que você não gosta, só por dinheiro, cara, é muito penoso. Vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado. É muito penoso. Né? A gente tem que gostar, não adianta. Tem que gostar do que faz. E Tem que trabalhar gostar. com entusiasmo e alegria não tem preço, né? E também tem que saber o seguinte, tem muita gente hoje que não está trabalhando porque não gosta do que faz, mas também não dá para, talvez, transformar tudo que ele trabalha no que
não gostar, porque não é a mesma coisa que o lazer, nunca vai ser. Porque se não tivesse o trabalho, o lazer também não ia ser tão bom. Então tem que ter, sabe? É importante você chegar assim, ó, no feriado que tá chegando, meu feriado, né? É importante, porque se todo dia for feriado, se você não trabalhar, ficar em casa sem fazer nada, na rua, sei lá, alguma coisa, qual é a graça do domingo? Tu nem vai valorizar. Nem vai valorizar, porque todo dia é domingo pra gente, né? Então o trabalho dá essas coisas pra gente em troca, né? Então assim, não sei, o Evo também tem experiência. Respondendo a tua pergunta, ele tem que estar preparado para treinar e aplicar. Mente aberta, né? Pra E conhecer. para quem assim quer construir carreira, tem que ter os livros certos na cabeceira. Porque não há necessidade de tu ler o livro inteiro, mas tu tem que ter os livros que tu sabe o que eles têm lá dentro, para eventualmente tu vai lá e ler um capítulozinho. Eu às vezes leio 2 folhas só de um determinado livro, porque eu sei que no outro dia eu tenho uma reunião aqui e vai tratar daquele assunto, e eu sei que aquele livro trata do que a gente vai conversar aqui. Então eu vou lá, leio 2 folhas para me relembrar, e me relembra um monte de coisa. Aí eu venho forte para a reunião. Então tem que ter isso. Se não tiver isso, ele vai ser normal, vai. Eu aprendo bem a falar inglês, português, porque assim, ó, a gente vê que as pessoas hoje não sabem ler e interpretar texto, né? Ter atenção na leitura para saber o que está lendo, né? Aprenda inglês, é importante. Hoje, todo jovem aprender inglês é importante, até para poder fazer cursos, poder fazer curso fora, ou não precisa nem ser fora, pode ver pela internet, mas a maioria, muitos cursos, né, em inglês, o inglês é a linguagem universal, né? E foco naquilo, não pense em nota 7. Não pense, nós somos treinados para ser medianos na nossa educação, né? Nós temos que ser o cara. Tenta sempre ser o cara na empresa, mas sem arrogância. Ser o cara sendo reconhecido. Né? Isso, sendo reconhecido pelo time, né? Pelo que você faz. E não pelo que você faz profissionalmente. E não pisando nos outros, ou querendo vender algo que você não é. Coisa desse tipo assim, né? Eu acho que isso vai te levar longe. Everton e Ellen, então a gente já está aqui se encaminhando para o final. Queria saber se vocês querem deixar mais alguma mensagem para o nosso pessoal. Eu posso deixar mais uma mensagem de meia hora, posso deixar aqui. Assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Muito bacana isso aqui, mas eu fiquei triste, sabe por quê? Cara, de 10 partes nós contamos uma? Sim. Parte 1, pessoal. Vocês viram que da primeira pergunta levou uns 15 minutos respondendo. 20 minutos. É muito interessante e é muito legal porque assim, ó, é a história da SC contada pelos diretores e isso quem vai ter acesso são os nossos colaboradores, são os nossos clientes e é muito rico, é muito legal. Vocês não têm noção de como isso pode se tornar grande, né? E a gente vai com certeza fazer parte 2. Teve uma hora que vocês foram falando, viu, meu olho enchendo de lágrimas, assim, porque é emocionante mesmo imaginar a construção do que é o nosso dia a dia. E a gente gosta de onde a gente está, a gente gosta do que a gente faz. Imaginar a construção disso, né? O tijolinho por tijolinho, como vocês foram falando. Sabe qual é o meu desafio aqui na empresa? Legal. Sabe qual é o meu desafio aqui na empresa? Né? Em termos de liderança? Qual? Eu ser o pior do time. Ser o pior? Todos sendo muito melhor que eu. Mas isso é bom? Lógico. Trazer gente boa pra cá. Isso é pensar na marca. É pensar na SC, isso. entendeu? Eu quero ser um asno aqui na empresa. Eu quero ser o cara que não vai servir pra nada aqui. Esse é o meu desejo aqui na SC. Que nem aquele evento que vocês organizaram. Aquilo é o que eu quero. O que eu fiz pra ajudar aqui? Nada. Tudo foram vocês que fizeram. Vocês fizeram. Não é pra ajudar até é legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Os times serem fortes para eles mesmos fazer e realizar as coisas, entendeu? Exatamente. O que foi feito no último evento é a cara da SI. Foi um evento super bacana, com recursos mínimo e com um monte de coisinha legal que as pessoas gostaram. Tinha isso, tinha aquilo, tinha mais isso, tinha mais não sei o quê, mas tudo econômico, nada assim, porque
Tem pessoas que não conseguiriam fazer aquele evento. Exatamente. Se não tivesse que pagar um cara aqui Mas aí 4 mil falta- reais para um cara vir tocar um Falta sax aqui no simplicidade, lado. mas aí Se falta não tivesse, simplicidade, que a gente falou no início, se não tivesse um salão lá do Carlos Gomes alugado, mais 700, mais R$ 1.000 de aluguel. Se não tivesse o microfone, não sei o quê, a luz, não sei, o cara não ia conseguir fazer o evento. Não ia conseguir fazer. Então, assim, ó, o time está entendendo como é que é a empresa e está fazendo as coisas com recursos mínimos, com muita criatividade, e as pessoas estão adorando. Porque a SCI é assim. A SCI é o churrascão e o pão com linguiça, cara. Não tem, cara, entendeu? É um dos nossos valores. É, simplicidade, Não cara. deixar de fazer, né? É. Simples, criativos e inovadores. É. A gente Muito gostaria bem. de agradecer vocês a presença aqui, compartilharem com a gente toda essa história, esse momento. Vocês serão convidados para voltar sem dúvidas, porque Lógico. de certeza que tem muito mais história para contar. Tem. E é isso, né? Por hoje é isso, muito obrigada. E a história vai, depois a gente volta um pouco atrás, conta mais um pouco, e vai pra frente, conta mais um pouco atrás. Né? Isso aí. E, gente, assim, ó, só para fazer, né, uma última divulgação, vocês tiveram as melhores pessoas da empresa falando o que eles esperam dos profissionais aqui. O vagas.sci.com.br tá ali cheio de oportunidades. Venham ser parte desse time. Quem sabe gravar um podcast com a gente contando um pouquinho da tua história. E vocês receberam hoje os conselhos das melhores pessoas que poderiam receber. Então é isso, obrigada, gente. Obrigado, Até a eu que agradeço. próxima. Muito legal participar aqui. Muito bom. Valeu. Tu vai fazer o teu tchau, tchau? Oi? Teu tchau, tchau? Tchau, tchau. Tchau junto! Vamos fazer um tchau junto então. Tá. 3, 2, 1. Tchau, tchau!